Ok, torcedor bicolor, seja bem-vindo para mais um vídeo no seu canal MB Paixão. Bora falar do Papão da Curuzu, bora falar do maior clube do norte e centro-oeste do Brasil, o maior campeão da Amazônia, o agora 51 vezes campeão paraense. Dia 31 do 3, né, o Paysandu irá enfrentar o Guaporé pela segunda rodada da Copa Verde, né? O Paysandu que estreou na Copa Verde com uma bela vitória de virada em cima do Gás, né? Grêmio Atlético Sampaio. E isso acarretou na liderança do grupo, né? O Paysandu é líder do grupo com 2 gols de saldo, 3 pontos de um jogo. Beleza, galera? É o líder do seu grupo, né? Que é o grupo A, tá certo? Galera, é o seguinte, vamos falar tudo dessa partida para você, né? Vamos falar de mercado da bola, mercado do Paysandu que tá agitado, tá? A gente tá vendo aí algumas equipes interessadas em joias da base do Papão, mas antes da gente falar isso, eu queria que você deixasse seu like no vídeo se você estiver gostando do nosso conteúdo, que você se inscrevesse no canal se você não for inscrito e ativasse o sininho para as notificações, para que você não perdesse nenhuma novidade, nenhum vídeo novo quando eu postasse aqui no canal. Beleza? E que você também comente e compartilhe. Caso você faça tudo isso, você vai estar concorrendo a uma camisa do Papão da Curuzu assim que o canal completar a meta de 1.000 inscritos. Bateu a meta de 1.000 inscritos, vai rolar esse sorteio aí para você que é inscrito do canal. Beleza, galera? Tamo junto. É isso aí, pessoal. Então, voltando a falar do Papão, né? A gente vai falar um pouco aqui de jogadores que podem estrear nesse jogo, né? Quem tá fora dessa partida, tá? Quem não vai jogar, perfeito? E vamos falar tudo que envolve esse jogo aí, tá bom? Beleza? Então bora pra vinheta, daqui a pouco a gente volta. Tamo de volta, torcedor bicolor. Bora falar do Paysandu. Agora, sem mais delongas, bora falar do Papão da Curuzu. Galera, a gente vai começar falando dessa partida que o Paysandu tem pela frente na próxima terça-feira, né? 31 do 3, tá? Jogo esse que será a segunda partida pela Copa Verde, né? Um campeonato aí que o Paysandu tá entrando com tudo também, né? Se jogando de cabeça nessa competição. Por quê? Porque é uma competição onde o Paysandu defende 2 títulos. O Paysandu é o último campeão da Copa Norte, que corresponde a essa fase da Copa Verde. E o Paysandu, além de ser o atual campeão da Copa Verde, o Paysandu, ele é o pentacampeão da Copa Verde, ou seja, é o maior campeão dessa competição. Então, a gente tem que ressaltar isso, né? O Paysandu defende um legado nessa competição. Então, como eu falei, terça-feira, né? O Paysandu vai enfrentar a equipe do Guaporé, né? Essa equipe, ela é nova, é uma equipe nova, né? Tanto que Paysandu e Guaporé nunca se enfrentaram, né? Por isso esse jogo vai ser um jogo histórico, né? Depois dessa partida, o Paysandu no dia 5 do 4 vai estrear contra o Volta Redonda fora de casa no Campeonato Brasileiro da Série C, né? Devido a essa estreia, o técnico Júnior Rocha, né, entrará com uma equipe alternativa. Na verdade, nem o Júnior Rocha estará no comando do Paysandu para esse jogo. Ele vai ficar aqui em Belém, né, trabalhando alguns jogadores para a estreia do Paysandu contra o Volta Redonda, né? E quem será o treinador do Papão diante do Guaporé será o Macaé, né? O Macaé que vai aí estar no comando técnico do Paysandu para essa partida, sendo auxiliado pelo Inácio Neto, né? Pelo Ignácio Neto, os dois vão estar ali à beira do campo com o com o Papão. Beleza, galera? Tudo bem? Então a gente vai falando aqui por enquanto, né, da dessa partida, né? Partida essa que, como eu falei, será pela segunda rodada, né?
E como é que tá o campeonato? Como é que tá a tabela? O Paysandu que tá no grupo A já fez uma partida que foi contra o Gás, Grêmio Atlético Sampaio, venceu de virada por 3-1, o que garantiu para o Paysandu a liderança do grupo, tá? A liderança do grupo ali na Copa Norte ou Copa Verde, né? Como você queira chamar, tá? E é isso, galera. A gente vai aí dando também ênfase a essa competição. A gente vai querendo, né? Como eu falei, o título desse campeonato, né? Porque a Copa Verde ela tem alguns significados para o Paysandu, por exemplo. O Paysandu é o último campeão da Copa Verde, né? O Paysandu é o atual pentacampeão da Copa Verde, certo? Ou seja, o Paysandu, além de defender o título, defende o legado de ser o maior campeão dessa competição, beleza? Sem contar que a primeira etapa da Copa Verde chama-se Copa Norte, né? E essa Copa Norte, por sinal, é um torneio onde o Paysandu é o último campeão, né? Sendo o Papão o último campeão desse torneio, eu acho assim pertinente, né, que o Paysandu entre com tudo, né, para ser campeão dessa edição também. O Paysandu não pode fazer como certas equipes aí, né, que usam de desculpas para dizer, né, que não estão dando devido valor à competição e por isso não estão tendo o devido resultado, né? Não estão tendo melhores resultados na competição porque não querem a competição, né? Mas eu penso assim, se você não quer disputar o campeonato, não participa, você não é obrigado a participar, né? Então, se tá na chuva, é para se molhar, certo? Então eu vejo que essa desculpa, né, essa conversa para boi dormir não cola mais, né? Não colou no Paraense e não vai colar aqui na Copa Verde, né? Esse papo de terceiro time, de não, o Paysandu, ele vai entrar com um time alternativo na terça-feira? Vai, mas a dedicação, a vontade, a entrega e a vontade de vencer, que é inerente da nossa camisa, vai estar lá com os nossos atletas. Eles vão para cima, a gente vai conseguir a vitória e vamos lutar por ela para continuar líder do grupo A. Beleza, galera? E o Paysandu que pode poupar jogadores com planejando aí a estreia da série C do Campeonato Brasileiro, né? O Paysandu com essa questão aí pode entrar com o Bruno Bispo na zaga, fazer a estreia do zagueiro que chegou agora, né? Chegou recentemente ao Papão da Curuzu. Zagueiro esse que já foi atleta da Cadela de Peruca, né? Pela Cadela de Peruca, ele tem um acesso da Série C para a Série B. Na Série B não foi aproveitado. Foi transferido, se eu não me engano, para o ABC e foi rebaixado da Série C para a Série D com o ABC, tá? Então, são trajetórias do atleta, né? Aí vem aquela questão, pô, se ele foi rebaixado para a Série D, será que ele vai conseguir ajudar o Paysandu a subir para B? A gente vai pesquisar e a gente percebe que, diante dos atletas que estavam no ABC, o Bruno Bispo era o mais querido pela torcida, ou seja, segundo a torcida, né, do ABC, era o único que prestava no elenco, né? E se transferiu para o Paysandu. Então a gente vai dar o voto de confiança, né, para esse atleta e vamos ver aí como é que ele vai se sair. E será importante para nós também observarmos a estreia dele nessa segunda partida da Copa Verde, porque da Copa Norte barra Copa Verde, por quê? Porque a gente já vai saber em que condições, né, o atleta vem lá do Norte Esporte, né? Ele que atuava pelo Norte Esporte em campeonato lá do Sul, né? Se eu não me engano, mineiro, né? Time mineiro, tá? Então, a gente já vai observar em que condições físicas o atleta tá chegando ao Papão da Curuzu. Mas pode ser que ele entre também com o Yarley, né? Que é um reserva imediato ali do Loucão. A gente não correndo por fora aí deve estar também o Quintana, beleza? Bora falar um pouquinho de mercado da bola. O Paysandu segue no mercado da bola, né? Segue agitado o mercado aí do Papão da Curuzu. O Paysandu anunciou nessa semana um atacante, né? Um reserva para o nosso camisa 9, Ítalo Carvalho,
que é o centroavante Juninho, né? O centroavante Juninho, que é base do Palmeiras, né? Ele é base do Palmeiras, assim como base do Mirassol, né? Ele rodou aí na base por essas duas equipes, tá? Ele é um atleta de 21 anos, perfeito, que como profissional atuou no Cascavel do Paraná, Santo André de São Paulo, Avaí de Santa Catarina, tá? E seu último clube era o Osasco Sporting de São Paulo, beleza? Então ele tá chegando ao Paysandu aí para ser um reserva imediato do Ítalo Carvalho, né? E é isso. O Paysandu também, né? O Paysandu também anunciou mais um contratado. Contratado esse que veio, além do goleiro do Capitão Poço, né? O goleiro do CAP, né? O Paysandu também contratou mais um atleta, se eu não me engano, do Cametá, né? É, a gente vai já ver aqui, tá? Que é o Thiago Índio, né? Thiago Índio, né? Ex-Cametá, tá? Foi mais um atleta que se destacou no Cametá esse ano, no Campeonato Paraense, né? O Campeonato Paraense teve, assim, alguns atletas que despontaram, né? Teve o Luciano Taboca, que o Paysandu trouxe, né? Que veio também do Cametá, né? O Luciano Taboca. Aí agora traz o Thiago Índio, que também foi um dos atletas que se destacaram, né? E que facilmente estariam na seleção, né? Do Campeonato Paraense, se as pessoas não tivessem que puxar saco da cadela de peruca e colocar jogadores da cadela de peruca nesse time que vamos ser assim, vamos ser aqui, vamos dizer assim, vamos ser francos aqui. Nenhum jogador da cadela de peruca tinha condições de fazer parte da seleção do campeonato. Apesar da cadela de peruca ter ido para a final, mas nós vimos muitos jogadores se destacando frente a esses da cadela de peruca, né? Principalmente aos que foram realmente para a seleção, tá? Então a gente está aqui deixando nosso repúdio, né? A essas indicações dos jogadores da cadeira de peruca e mostrando também que outros jogadores do Parazão, de outras equipes, também se destacaram, né? Por exemplo, foi colocado na seleção do Campeonato Paraense o João Pedro. E eu acho que no lugar do João Pedro poderia muito bem ir ali o, o Rangel, né? Como é? Não é o nome dele? Atacante da Tuna. O Paulo Rangel, né? O Paulo Rangel poderia muito bem ir no lugar do João Pedro, né? Mas ele é centroavante igual o Ítalo. Se foi o Ítalo, não pode Paulo Rangel. Quem te disse? Pode sim, pode sim. O que não pode é ir para uma seleção dessa, um atleta que não fez nada, pô, como esse tal de João Pedro do Remo. O cara jogou 2 jogos só, eu acho, nesse Campeonato Paraense e foi para a seleção. Não existe isso, né? Então, assim, tá certo que o Remo foi um dos finalistas, mas para mim não é merecedor de jogadores na seleção do Campeonato Paraense, tá? Vamos continuar aqui, né? A gente já falou aí do Índio, né, que foi contratado, né, um atleta jovem também, se eu não me engano, 23 anos, tá? 23 anos. Ele é volante, né? Ele é volante, tá? O Índio, ele foi titular em todos os jogos, né? Se eu não me engano, ele fez 9 jogos, tá? Por esse campeonato paraense, 8 pelo Paraense e um pela Gran Pará, né? Pela, foram 8 jogos pelo Campeonato Paraense com o Cametá, tá certo? E também um jogo pela Copa Gran Pará, né? Pelo mesmo Cametá. Perfeito, galera? Tudo bem? Então veio aí para somar, né? Para somar aí no time bicolor, tá?
E é isso, né? O que que eu acho da contratação? Eu acho um jogador para compor elenco, né? Para ver se realmente ele tem condição de atuar pelo Paysandu. Ele tem que ganhar uma minutagem, né? Por quê? Porque a gente vê, né, principalmente nos clubes do interior, jogadores que vão muito bem nessas equipes, mas quando vem para Remo ou Paysandu, esses jogadores deixam a desejar, né? E a gente precisa constatar isso, né? Se o peso da camisa do Paysandu não vai fazer com que o futebol do nosso amigo aí, do Thiago Índio, desapareça, como já aconteceu com muitos outros jogadores. Quem não lembra aqui do Thiago Mandi? Quem não lembra aqui do Aleilson, né? O Aleilson que no Paragominas só não fazia chover, né? O Mandi que no próprio Cametá, né? Só não fazia chover, mas quando chegou no Paysandu, tanto o Aleilson quanto o Mandi não passaram de jogadores medianos, né? E entre outros aí, tem muitos outros aí que vieram do interior, assim como tem jogadores também que vieram do interior e arrebentaram, né? Edil, o próprio o próprio Ageu Sabiá, né? E, então tem muitos jogadores, principalmente no Remo, Ageu Sabiá, lá na Cadela de Peruca. Mas eu tô falando de atletas que vêm do interior e dão certo, né? Nós temos alguns atletas aí que nem tanto são do interior, mas que deram muito certo, como por exemplo o Velber, né? O Wanderson, né? Quem vê aí, quem não lembra do Wanderson, tá? Que veio do interior, foi pra Tuna, da Tuna foi pro Paysandu e arrebentou no Papão da Curuzu, né? Então é isso, galera. Então a gente tem que ficar ligado que esse jogador ele precisa de oportunidade, precisa, já está contratado. A gente vai torcer para que ele se dê bem no Papão da Curuzu, para que essa camisa caia como uma luva nesse atleta, né? E que ele possa despontar, né? Não só dentro do Paysandu, mas alçar voos mais altos aí, já que ele é um atleta de apenas 23 anos de idade. Assim como o Luciano Taboca, que a gente torce muito para que se recupere logo, para que retorne, né? O que é curioso é que tanto o Taboca quanto o Facundo Bonifazi, né, se contundiram no mesmo tempo, né? Um se contundiu no repá e no jogo seguinte, né? O outro chegou, jogou e se machucou no treino do jogo seguinte, né? Só jogou um jogo oficial. Então, assim, a gente torce para que esse elenco, né, se fortaleça cada vez mais. Eu acho que o Paysandu ainda precisa contratar um reserva para o Marcinho, né? A gente não tem esse atleta dentro do elenco, a não ser o meia que veio da base, que é o o meu nome dele agora, esqueci, fugiu da mente agora, é o eu vou lembrar e eu falo para vocês, esqueci agora, deu branco. Mas daqui a pouco eu retorno com esse nome para vocês. Beleza? Então é isso, galera. Ok. Então o Paysandu segue se preparando, né? Tá? Segue se preparando aí para estreia na Série C, né? E para a segunda partida aí da Copa Norte, né? Que é a primeira fase aí da Copa Verde, beleza? E vamos lá. Vamos comentar aqui algumas coisas que têm saído na mídia a respeito desses jogos, né? De torneios regionais, tá? Nós sabemos que tanto o Paysandu quanto a Cadela de Peruca estão nesses torneios, né? Copa Norte, Copa Verde, Campeonato Paraense, Copa do Brasil, né? Mas o que a gente ouve dizer na mídia é que existe um desinteresse, né? Existe um desinteresse para com as competições regionais da Cadela de Peruca, né? Então, por exemplo, a Cadela de Peruca, ela disputou o Paraense, foi vice-colocada, né? Foi vice-campeã. O campeão foi o Paysandu. E a desculpa era que o tempo todo o Campeonato Paraense não era um objetivo. O Campeonato Paraense não era um objetivo
dessa equipe, porque era Série A, só enxerga a Série A na frente, né? Tanto que alguns jogadores dessa equipe estão sendo acusados de desdenhar dessas competições, tá? Ah, porque o jogador foi contratado para disputar a Série A. Aí ele se vê de jogando uma série, um campeonato paraense com gramados pesados, de certos gramados até ruins, né? Diga-se de passagem, certo? Se vê disputando uma Copa Verde que a própria mídia, os próprios torcedores no estado do Pará, principalmente da Canela de Peruca, dizem que não vale nada, né? E aí eles acabam se sentindo desvalorizados em disputar essa equipe e não jogar as partidas da Série A. Cara, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui que defendem essa hipótese. Primeiro que eu não concordo com ela, e se isso está acontecendo, cabe à diretoria, né? Isso vale para Remy, para Paysandu, para Cadela de Peruca e pro Lobo, tomarem uma decisão, cara. Demitir esses atletas. Porque eles estão treinando, eles fazem parte de um elenco, eles têm que levar a sério todas as competições, porque eles recebem seu salário para jogar, e eles, segundo a mídia, estão recebendo em dia na Cadela de Peruca, assim como estão recebendo em dia no Paysandu. Então não tem porquê um atleta, porque vai disputar a Copa Norte, não querer jogar porque veio contratado para disputar a Série A. Tá no contrato dele que ele vai disputar somente a Série A? Porque se um cara desse não tá nem aí para as competições regionais, significa dizer que ele não tá nem aí pro clube. E como eu falei, isso vale para a Cadela de Peruca e para o Paysandu. Se a gente vê que o Paysandu na Copa Verde está entrando com corpo mole, esse jogador já tem que ser afastado. Já tem que ser afastado. Tem que ser conversado com ele e perguntar se ele quer realmente jogar no Paysandu. Porque para nós, tudo vale. Tudo é importante. Não existe esse discurso que existe lá do outro lado do Almirante Barroso, de que a Copa Verde não é importante, de que o Campeonato Paraense não é importante e que vale a pena até passar vergonha nessas competições porque não é importante perto da Série A. Se vou dar um exemplo para vocês aqui. Vale a pena passar vergonha? O Paysandu, por exemplo, não pensa dessa forma. O Paysandu está disputando todas as competições com vontade de vencer, indo para cima. Por quê? Porque o Paysandu, ele tem uma reputação. O Paysandu, ele é um dos maiores, se não o maior. Para mim, o maior, né? Clube dessa região toda. Da região norte e sudeste. Perdão, da região norte, tá? E centro-oeste. Então não adianta eu entrar para uma competição dessa para fazer vergonha. E aí tem nego do outro lado do Almirante Barroso que diz, porque o campeonato não vale, bora lá, bora pegar a taca do time, bora pegar a taca do outro, né? Quando perdeu o título pro Paysandu, perdeu o título dizendo que havia uma cavalaria que nunca chegou, né? Uma cavalaria essa que a gente não conhece. Eu só vi um bando de pangaré, sinceramente, jogando com o Paysandu, porque nenhum deles deu combate com o Paysandu. Até as contratações mais caras que essa equipe do outro lado do Almirante Barroso fez, nenhuma deu combate com a garotada da base do Papão, né? Eu lembro do Pedro Henrique dando um escorão no, no, no camisa 10 do Remo, que é o Vitor Bueno, que ele se acabou, né? Ele pegou uma ombrada do Pedro Henrique, que é um atleta de 19 anos. E ele se acabou no chão, olhou pro Pedro Henrique, né? E assim como dizendo, anota a placa do caminhão aí que me atropelou, né? Então eu acho que o Paysandu tá no caminho certo e que a Cadela de Peruca tem que parar de dar desculpa, né? Eu acho que o jogo da Série A, por exemplo, eles entraram com time alternativo contra a Locomotiva,
pegaram uma pisa, e esse time alternativo se justificava pelo fato de eles estarem poupando jogadores para enfrentar o Santos pela Série A. Só que o Santos pela Série A, só semana que vem. Se eu fosse a diretoria da Cadela de Peruca, eu dizia não. Pelo menos nessa estreia, vamos colocar o time titular pra gente dar entrosamento pra eles, pra gente dar ritmo de jogo, pra eles se conhecerem. O que não acontece, esse time da Cadela de Peruca é completamente desentrosado. Por quê? Porque não joga junto, não joga junto. Fizeram 4 partidas, pegaram 3 pisa e ganharam 1 de goleada, de virada, tá certo? Mas se a gente for olhar, os 3 jogos, inclusive os 4 jogos, inclusive o que ganhou, o jogo tendo muitos erros, muitos erros. Então, eu acho que tem que parar com essa desculpa, né? Jogar os campeonatos para valer, assim como o Paysandu tá jogando, beleza? E não adianta vir dizer que, porque o objetivo é Série A. Qual é o objetivo do Remo na Série A? Ficar em 15º? Ficar em 16º? Né? Ou ficar em 17º, que é aquela galera ali que não cai, né? 15º, 16º é o objetivo da Cadela de Peruca. Então, eu acho, sinceramente, que eles tinham que entrosar um time. Campeonato Paraense e Copa Verde, Copa do Brasil serve para isso. Serve para isso. Por exemplo, o Paysandu, ele não tem condições no papel de ser campeão da Copa do Brasil, mas o Paysandu vai entrar lutando todos os jogos. Se der para chegar o mais longe possível, o Paysandu vai chegar. Não adianta vir com essa de que o objetivo maior é a Série C. O objetivo maior, sim, é a Série C, é o acesso. Mas a gente não vai deixar de disputar as outras competições para ganhar, porque isso carrega o nome do Paysandu, entendeu? Então o próprio torcedor incentiva, por quê? Porque é o nome do Paysandu que tá lá. Não adianta a gente ir lá com o Guaporé, tomar de 5-0, e depois dizer, não vale, porque a gente está pensando na Série C. Então abre mão da vaga e deixa para outro. Tem a Tuna querendo disputar, tem aí o Cametá querendo disputar, tem outras equipes querendo disputar essa competição. Então sai e deixa para quem quer. Não fica dando desculpa não. E com isso, eu vou ficando por aqui. Então deixe seu like, se inscreva no canal se você não for inscrito, comente e compartilha. E eu queria também que você deixasse a sua opinião sobre tudo isso que eu falei aqui a respeito dessa desculpa de que não vale nada, de que o pensamento é Série A ou Série C. Beleza? Vou ficando por aqui. Fui!